Curto-circuito em instalações industriais. Conceito. Vamos começar aqui pelo conceito de curto-circuito. O que vem à mente quando a gente fala, ocorreu um curto-circuito? Qual é o conceito? Como é que a gente pode definir curto-circuito? Seria basicamente a conexão entre dois potenciais elétricos através de uma baixa impedância. Então, dois potenciais elétricos ligados com uma baixa impedância, a gente forma uma corrente de curto-circuito. Causas. A gente tem uma causa raiz básica de todo curto-circuito, que é o que, pessoal? O rompimento do dielétrico entre os dois potenciais, ou seja, da isolação que a gente tem entre esses dois potenciais. Essa seria a causa básica de qualquer curto-circuito. Agora, por que isso pode acontecer dentro de uma instalação? Basicamente, se o dielétrico for rompido devido a uma falha no equipamento ou no circuito elétrico, ou então por uma falha humana, né? Uma intervenção indevida humana, por exemplo, deixando lá uma chave de fenda sobre um barramento, vai energizar, causa o rompimento do dielétrico entre esses dois barramentos, e aí a gente teria um curto-circuito. Efeitos. Também a gente tem aqui, pode pensar em dois efeitos básicos. O primeiro é um efeito térmico, ou seja, a elevação da temperatura quando a gente tem, então, o surgimento de uma corrente de curto-circuito de amplitude maior que a sua corrente de carga. E com isso, esse efeito, em função dessa elevação de temperatura, vai causar o quê? Um efeito térmico, a liberação de uma energia térmica que aí pode levar para outros efeitos, né? A questão de incêndios, princípio de incêndios, combustão, né, de outros materiais, em função dessa fonte de energia térmica. Um deles térmico e o outro efeito básico é o efeito dinâmico. São as forças eletromagnéticas, então, que surgem quando ocorrem essas correntes de curto-circuito, fazendo com que esforços sejam gerados dentro de um sistema elétrico. Por exemplo, esforços em cima de suportes de barramento, isoladores, de subestações, que devem, então, ser dimensionados para suportar esses efeitos dinâmicos. Então, os dois efeitos básicos, térmicos e dinâmicos. Cálculos. Nós temos uma série de metodologias para realizar os cálculos de curto-circuito, né? Baseado em normas, I3E, IEC, basicamente duas aí que trabalham com as linhas de cálculos de curto-circuito. Mas, para nós aqui dentro de instalações industriais, a gente vai trabalhar com os valores já pré-estabelecidos ou, melhor, em algumas situações a gente vai fazer cálculos resumidos, cálculos básicos em alguns pontos da instalação, para que a gente tenha, então, os níveis de curto-circuito para fazer os nossos dimensionamentos, certo? Continuando aqui. Ainda dentro da parte de cálculos de corrente de curto-circuito, vamos falar sobre os tipos de curto-circuito em função da probabilidade de ocorrência desses curto-circuitos. Então aqui a gente tem uma distribuição básica de que seriam os tipos de curto-circuito: trifásico, bifásico, mais terra e monofásico. O monofásico seria fase para terra, diretamente uma fase em contato com qualquer parte que esteja aterrada. Vejam, isso não é um valor absoluto aqui dividido por tipos de curto-circuito. É uma referência de um determinado material, isso aqui é uma média, né? Mas o que a gente pode perceber, o que acontece aqui, ó. O curto-circuito fase terra, ele é disparadamente o curto-circuito que mais ocorre dentro das instalações. E isso decorre do quê? Do que a gente falou aqui em cima, ó, pessoal. Daquelas causas básicas, rompimento de dielétrico, ou do equipamento, ou de pessoa, de intervenção humana. Então, normalmente é aqui, ó, nos curto-circuitos fase terra, o rompimento do dielétrico de uma fase para terra, para qualquer ponto que esteja aterrado, ou então o próprio contato aqui de pessoal com uma parte energizada, por exemplo, indevidamente devido a um curto de uma carcaça de um motor, do equipamento, isso gera então um curto-circuito fase terra. Isso traz, então, como consequência que a maior parte das ocorrências do tipo de curto-circuito ocorrem do tipo fase terra.
A gente vai entrar então na parte de visualização dos cálculos, como são feitos os cálculos e o que exatamente a gente pretende dentro desses cálculos fazer o uso desses valores aqui na nossa disciplina. Esquecendo um pouco aqui os comentários que estão aqui em vermelho, depois a gente vai fazer os destaques, vamos entender o que a gente tem aqui, ó, nesse sistema elétrico aqui. A gente tem uma representação desde uma usina geradora, que pode ser uma usina hidrelétrica, termoelétrica, enfim, e todo o sistema elétrico de potência até chegar em redes de distribuição, inclusive até chegar aqui no consumidor. Então vamos dar uma seguida aqui, ó. Usina geradora, aí a gente tem um transformador elevador para fazer a transmissão, uma linha de transmissão 230 kV, uma baixadora aqui de 230 para 69, vai distribuir aqui para as subestações que vão fazer parte da rede de distribuição. Então aqui a gente já está entrando, por exemplo, nos centros urbanos, aí da rede abaixadora aqui, a gente tem a rede de distribuição em 13.8, 34,5, 23 kV, dependendo da rede da concessionária. Aqui a gente tem indicado alguns consumidores aqui em baixa tensão, onde a gente tem transformadores, então esses transformadores podem fazer parte da rede de distribuição, ou ser um transformador propriamente de um consumidor aqui que está recebendo e tem seu transformador aqui, por exemplo, um posto de transformação. Mas aí, se a gente chegar aqui na nossa exemplo da nossa indústria, a gente tem então recebendo aqui em média tensão os módulos de medição, distribuição e transformação, que compõem aqui a parte de entrada de energia, uma distribuição aqui, um QDF aqui, né, que a gente pode visualizar aqui, ó, que seria um quadro de distribuição de força, QDF, aí aqui um centro de controle de motores, onde vamos fazer as limitações das cargas, um segundo centro de controle de motores, e aí a distribuição para as cargas. Pois bem, então se a gente, agora isso aqui é um diagrama unifilar da nossa instalação. Como é que entra a questão de curto-circuito aqui nesse nosso diagrama e nosso sistema elétrico? O que a gente vai trabalhar para identificar os níveis de curto-circuito e os pontos de curto-circuito que nos interessam? Vamos começar pensando o seguinte: a gente vai sempre por esse caminho, quem é fonte geradora de curto-circuito e quais são os elementos que limitam o curto-circuito. Então vamos lá. Quem que é fonte geradora de curto-circuito? Quem pode abastecer a corrente de curto-circuito. Então a gente tem aqui, ó, usina de geração, os geradores, eles são fontes de correntes de curto-circuito, eles que vão injetar toda a corrente de curto-circuito até o ponto onde esse curto-circuito pode acontecer. E nós temos os elementos, então, que fazem a limitação, que são impedâncias do sistema. Essas impedâncias, então, limitam os valores de curto-circuito. Quem são essas impedâncias? Transformadores, barramentos, cabos, né, de linhas, e assim a gente tem aqui, inclusive identificado nesse diagrama, uma série de impedâncias. Por exemplo, a impedância do gerador, considerada desde a fonte, inclusive o transformador elevador aqui foi incorporado, mas ele tem a sua impedância, mas nesse caso aqui foi incorporado aqui para representar, até o ponto do barramento aqui da subestação. A partir daqui nós temos uma outra impedância da linha de transmissão, e aí do sistema de transmissão, e as várias impedâncias aqui divididas por trechos, até que a gente chega então às cargas, aqui aos motores, aqui, né, motores, a partir de medição, disjuntor transformador. Então, é evidente que alguns elementos possuem uma capacidade de limitação maior, por exemplo, transformadores, são os grandes limitadores de corrente de curto-circuito, e outros menores, como o barramento, por exemplo, que tem impedâncias bem mais baixas em relação aos transformadores. Bom, para a gente trabalhar com os cálculos e representação de curto-circuito, a gente vai transformar esse nosso diagrama unifilar geral aqui do sistema elétrico num diagrama de impedâncias. Esse é o primeiro passo, então, para construir e modelar
os cálculos de curto-circuito. Então, a gente transformar todo o nosso sistema elétrico, seja ele qual for, né, até no nosso diagrama de impedâncias. Bom, a gente falou que, então, a gente tem dois equipamentos básicos, um que faz como fonte de curto-circuitos e os outros são elementos de limitação de curto-circuito. A gente ainda tem que falar aqui com relação aos motores, os motores trifásicos de indução. Será que eles são fontes ou são elementos de limitação de curto-circuito? Na realidade, esses caras aqui, quando ocorre um curto-circuito, por exemplo, num barramento aqui no CCM ou num quadro geral, aonde de um momento para outro, ou seja, num rápido período de transição, ele sai de uma condição de alimentação para uma condição sem tensão de alimentação. Mas como assim, sem tensão de alimentação? Qual é a condição, pessoal, que em termos de tensão ocorre num ponto, num barramento, quando esse ponto, esse barramento entra em curto-circuito? O que acontece com a tensão daquele ponto do curto-circuito? A tensão no ponto de curto-circuito, ela tende a zero, porque a corrente tende ao infinito, né? Então, dentro da lei de Ohm, se a gente tem uma corrente tendendo ao infinito, né, dado uma impedância, nós temos uma tensão tendendo a zero. Pois é, então se a tensão tende a zero, o que acontece? Em um determinado instante, antes do curto-circuito, a gente tinha uma determinada tensão alimentando esses motores. Quando essa tensão tendeu a zero devido a um curto-circuito aqui nos barramentos antes desse motor, o que acontece? Essa energia aqui que estava acumulada no motor em forma de campo girante nos enrolamentos do motor, ela é devolvida para o ponto onde aquela tensão ficou zerada, ou seja, ele vira uma fonte, ele tem uma tensão, uma força eletromotriz aqui internamente aos seus enrolamentos, e essa energia armazenada no campo ela vai ser devolvida em forma de corrente aqui para os barramentos. Então, na verdade, existe uma contribuição de corrente para os pontos aonde esse curto-circuito ocorreu. Certo? Então, se é mesmo que ocorreu aqui, por exemplo, nesse transformador, vai contribuir lá para aquele ponto? Sim, vai contribuir. Porém, nós vamos ter transformadores aqui no meio do caminho, que através da relação de transformação, o valor dessa corrente vai ser muito baixo. Então, mesmo aqui, se a gente pensar dentro do sistema da indústria, né, o que a gente vai ter aqui? A contribuição desses motores ela só vai ser significativa se a potência desses motores for elevada em relação à potência da fonte de suprimento. Porque senão, proporcionalmente, nós vamos ter esses motores como fonte de curto em paralelo com o sistema de geração, essa capacidade de curto dos motores vai ser muito menor que da geração, ou seja, a sua contribuição vai ser muito pequena. Então, em situações práticas, normalmente esses valores de corrente de curto dos motores, de contribuição dos motores, eles são considerados apenas para aquelas situações onde a gente tem motores de grande potência, né? Motores acima de 100, 200 CVs. Aí efetivamente a gente considera isso como fonte de contribuição de curto-circuito.